olá, olá, olá. Voltamos a começar o podcast da maneira clássica. Com a risada da Jéssica junto. Comigo gargalhando. E eu dou risada de verdade, porque é uma cena que vocês não imaginam. Aliás, falando em cena, Alan, não tem clima hoje. Você pode ajustar a luz aqui, porque... O Alan deixou muito aceso hoje. Hoje o Alan me deixou na chuva e não tá sem clima. Eu acho que ele tá com raiva de você. Eu acho que ele não tá afim de me ver. Não quis abrir a porta do estúdio. Aqui. Hoje ele queria abrir a porta do estúdio, gente. Quase que não tem podcast. Se não chega o Tadeu de guarda-chuva pra me resgatar. Eu salvei a Jéssica. Ele me salvou. Mas aí estamos sem clima. Aqui tá uma luz clara. Nossa, parece dia ainda, uma coisa estranha. A gente vai ter que acertar isso. Tudo bem. Como você passou de semana? Tá bem? Passei bem, e você? Estamos na metade do nosso mês especial Mulheres. Sim, na verdade esse é o nosso último episódio do nosso especial. É verdade, é o último episódio, foram 3. Sim. Agora o último fechando o mês de março e vem surpresas boas aí pro mês de abril, né? Com certeza, vale lembrar que essa é a temporada Margens, Vozes de Mulheres na Literatura, o Margens que dá origem ao nosso podcast Rabiscos, e a gente tá muito feliz com essa temporada. Acho que a gente trouxe pessoas muito importantes e muito relevantes dessa literatura contemporânea que a gente vivencia, não só brasileira, porque a gente teve a Cali Boreas, que foi a participante, a primeira, né, que é uma portuguesa que vive no Brasil, e foi incrível, e passaram mulheres incríveis aqui. Foi muito legal. Ouçam os podcasts. Se você tá chegando agora, ouçam os dessa temporada. Quem está começando pelo fim, o que é bom também, né? O que é muito bom também. Aqui, a vantagem do podcast é que pode ouvir a ordem que quiser, do jeito que quiser. Sim, essa é uma vantagem, que ele não é sequenciado. Jéssica, quem está na bancada hoje com a gente? Hoje na nossa bancada a gente tem uma participação pra lá de especial, que é a Kika Sena, que é uma artista incrível que vive em Brasília. Ela é alagoana, mas mora em Brasília. Ela é arte educadora, atriz, escritora, poeta e performer. Ela é uma sereia que nasceu lá onde a onda se quebra no mar. Olha que biografia linda. Que lindo. Pertinho da Praia do Francês, em Alagoas. Quem já foi em Alagoas sabe do que estamos falando. Quem não foi, vá, porque é uma das praias mais bonitas do Brasil. Sereia vulcânica atlântica aflita, é graduada em licenciatura em artes cênicas pela Universidade de Brasília e mestranda também em artes cênicas pela mesma instituição. Seja muito bem-vinda, Kika Sena. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Tadeu. Coisa linda. E a gente tem uma participação especial também, junto com a Kika Sena, que é o Jorge, o filho dela, que em algum momento pode interagir. Em algum momento ele vai aparecer. Nessa gravação ele pode aparecer, porque eu fiquei 1 ano sem ver a Kika e ela tem um filho, assim. Acho que a gente precisava bater esse papo, colocar essa fofoca em dia. Depois a gente manda um chocolate pro Jorge. Vai saber se essa criança pode comer chocolate. Não pode. Não só pode. Sem lactose. Não, tá sem lactose, então. Fechou. A gente manda uma fruta pra ele, sei lá. Maravilha. Mas, Kika, prazerzão te ter aqui. A gente tá encerrando esse ciclo de bate-papo do nosso podcast com mulheres que fazem a literatura contemporânea. E não é segredo pra você que desde que eu te conheci no Slam, no Rio de Janeiro, eu fiquei encantada com a tua arte, com a tua capacidade de performance. A gente já esteve juntos em outros momentos e eu sou uma fã mesmo, quis trazer, porque eu acho que você tem muito a contribuir. E para começar, eu queria te pedir para você ler um texto que você escolheu para a gente poder falar sobre isso aqui hoje. Maravilha. O nome do poema se chama Já Soubesse da de Hoje. Quando eu digo que meu corpo é centro de murros, tiros e facadas, não minto. Não é que eu queira, mas é que eu sinto a ponta afiada de cada golpe que a polícia, a perícia e as notícias acertam em cada corpo preto, trans e periférico,
dentro e fora do centro. Este mesmo centro que ao mesmo tempo me puxa e empurra para fora dele é o centro que só quer meu corpo como objeto de estudo e olhe lá quando muito, porque de verdade este centro só quer me matar e esconder o meu corpo, e esconder a sombra do meu corpo, que por sinal é preta, dentro das gavetas e arquivos dos brancos que vivos, ricos e transfóbicos me usam como depósito de porra e depois me matam. Quando eu digo que meu corpo é um corpo morto, não me assusto. Me escuto para me armar, que até o dia de hoje ainda insisto e resisto que morte de travesti, morte de travesti, morte de travesti tem aos montes por aí. Já soubesse da de hoje? Não espere que seja a minha, que ando sempre distorcendo a linha, que diz que hoje é meu dia, que hoje é meu dia, que hoje é meu dia, que não é. Que é para isso também que serve a poesia, essa que alivia a dor e a agonia de todo esse plano celeste que mata travesti, preta e periférica, todo santo e bendito dia. Uou! Porra, demais, demais, demais. Que poesia! Cara, é muito catártico. E foda. ouvir a Kika declamar é muito maravilhoso. Kika, parabéns. Me senti no Islã agora. Eu me senti no Islã com a mesma energia. Você tem muito essa energia. E pra começar, eu queria te perguntar por que você escolheu esse texto, Kika? Porque é o texto que me representa. Quando você pediu para escolher um texto, eu pensei, eu preciso escolher alguma coisa que me representa, que fala um pouco da minha história. Eu sou uma travesti preta e periférica e que é acadêmica, né? E a partir da minha vivência na academia, eu percebo que a instituição acadêmica, ela se utiliza muito dos nossos corpos para falar sobre os nossos corpos. Mas pouco se vê mulher trans e travesti, homem trans na academia, pesquisando, falando sobre si mesmo. É sempre o outro que fala sobre a gente. Então, foi mais ou menos por aí. Entendi. E você também é acadêmica, né? Você se formou recentemente, já ingressou no mestrado. Isso é também teu objeto de estudo? Falar de corpos na academia é também parte do teu estudo, não? É sim. Eu pesquiso a autorrepresentatividade da mulher trans e travesti no teatro brasileiro. Entendi. E Kika, como é que é fazer essa pesquisa estando nesse lugar, que é o lugar que você ocupa no mundo enquanto uma mulher preta, travesti, periférica, que aliás periférica é o título do seu livro que saiu pela Padê Editorial, então você não esconde isso é muito ressaltado em toda a tua arte. E como é que é estar nesse espaço na academia, que normalmente é um espaço que é negado e hoje mais do que vinha sendo nesse passado recente nosso? Então, lidar com muitos desafios, né? Hoje em dia existem várias políticas de acessibilidade da mulher trans e travesti, assim como as outras pessoas trans, à academia, mas o que eu percebo é que existem poucos tipos de permanência, a permanência das pessoas trans dentro da academia é pouco pensada pela própria instituição, né? Então, lidar com vários desafios, porque é um tema que está sendo discutido academicamente agora, as pessoas estão começando a falar com mais propriedade, porque as mulheres trans e travestis, assim como os homens trans, estão ocupando cada vez mais esse espaço. Só que, enfim, é um espaço completamente cisgênero e branco. Então, é sempre lidar com questões de raça, classe e gênero o tempo inteiro. Desde chamada na sala de aula, até os problemas que você tem que resolver na secretaria ou no SAA, que diz respeito ao seu nome e gênero, por exemplo.
Entendi. Quando você fala que é um espaço de pouca permanência, né, que aumentou o acesso, mas ainda é um espaço pouco pensado para a permanência de pessoas trans, eu fiquei pensando se isso é só na universidade ou se é um reflexo de toda a sociedade, assim, se de fato a sociedade é um lugar de pouca permanência para pessoas trans. A gente recebeu aqui alguns episódios passados a Dana Lisboa, que é uma cantora também trans e preta periférica de São Paulo, e ela falou justamente isso, que ela venceu as estatísticas de ter mais de 35 anos e tá viva e tudo mais, e eu fiquei pensando se de fato o mundo não é um lugar que repele essa existência de algum jeito. Faz sentido isso pra você que eu tô falando, não? Faz total sentido, né? Acho que com a política de nome social e com a decisão do STF sobre alteração de nome e gênero, muita coisa mudou, né? Hoje em dia você mostra o seu documento, a pessoa não te contesta tanto se você está retificada ou retificado, né? Sim. Mas ainda assim é apenas um processo, porque foi apenas um direito básico que você conseguiu. E a empregabilidade, né? E o acesso ao estudo, porque muitas vezes você consegue entrar, mas você precisa se alimentar. E aí você faz o quê para se alimentar? Você tem que trabalhar, mas não tem emprego. Então você tem que procurar alternativas, muitas vezes informais, para poder se sustentar. E muitas vezes nessa busca por alternativas para se alimentar, você não consegue estudar, né? Ou ocupar outros espaços. Eu acho que depende muito do quão de passabilidade você tem no seu corpo, de passabilidade cisgênera, né? Sim. Porque as pessoas te respeitam mais ou menos se você, no caso de uma travesti ou uma mulher trans, se parece com uma mulher cisgênera. Entendi. Certo. Eu sempre penso, a Jéssica comentou aqui da Dana Lisboa que veio aqui, foi um papo super legal também. Eu sempre penso em vocês, assim, enquanto com essa força de representatividade, né, através da literatura, da música, da atuação. Quão grande quão difícil deve ser lidar com as minúcias do dia a dia, né? Porque muitas pessoas não conseguem ter um espaço de libertação e vivem eternamente reprimidas. E eu acho que a minúcia, o pequeno preconceito diário, os pequenos afazeres do dia são de duas óticas, mas a mesma dor. Né? Vocês que têm voz no sentido de poder publicar um livro, de ser lida, de declamar, de falar, de gritar. E aquela pessoa, aquele travesti, aquela travesti, aquele transexual, aquela transexual que se reprime, que fica sem força, talvez, ou sem lugar de encontrar força. Assim, a gente tem ouvinte do Brasil todo, a gente sabe como que chega aqui pra gente, comentários, pessoas. Eu até fiz essa colocação com a Dana e eu queria ouvir de você também. Como que foi esse momento, esse cruzar de linhas na sua vida, que você se descobriu trans, né? Se falou, não, agora eu quero impor minha voz, seja através da arte, ou seja através de uma rebeldia. Como que foi esse momento para você, Kika? E para quem está ouvindo, que está lá começando a sentir coragem de enfrentar, porque eu sei que a vida não é fácil e ainda mais com todas essas características que a gente fala num país conservador que é o nosso. Como que você se descobriu? Como que você conseguiu impor sua voz? E o que você falaria para essas pessoas que ainda se reprimem muito nisso? Então, só fazendo uma colocação antes de responder, claro. É que você falou em algum momento aquele travesti, e eu queria só ressaltar que travesti é uma identidade exclusivamente feminina. Né? Não existe outra travesti, né? Só existem as travestis. Tá, faço minha meia-culpa. É uma identidade feminina latino-americana. Ah, tá. E exclusivamente do da América feminino. Latina para o gênero feminino. Certo. Mas respondendo a sua pergunta,
eu, quando me afirmei mulher trans e travesti, porque eu não consigo enxergar a diferença a partir do meu lugar de fala, já que eu sou preta Certo. e periférica, entende? Uhum. Quando eu me afirmei mulher trans e travesti, eu já era artista. Eu já performava meus poemas, eu já escrevia poemas. Então, a poesia, para mim, foi um lugar de libertação, para eu entender o meu próprio corpo. Quando eu comecei a escrever sobre a minha própria história, sobre quem eu era e tentar descobrir a pessoa que eu era, que até então eu estava dentro de um lugar de não binariedade, eu comecei a sentir que eu tinha na poesia um lugar de força, onde eu conseguia colocar tudo que eu sentia, né? Tudo que eu sentia em relação a como o mundo me tratava, como o mundo me via, a como eu me percebia no mundo. Então, a minha transição, ela não foi algo repentino, né? Eu passei muitos anos afirmando uma identidade bicha. E para mim a identidade bicha é uma identidade de gênero que está dentro da classificação não binária de gênero. A partir da minha perspectiva, lógico. Certo. Não é uma identidade meramente sexual, né? Uma identidade de sexualidade, mas que influencia diretamente no gênero da pessoa. Então, como eu estava já performando outros tipos de feminilidade, que não as feminilidades do corpo dito como um corpo de um homem, para mim foi muito mais fácil me perceber como uma pessoa capaz de enfrentar os problemas que eu, enquanto travesti, enfrento no mundo. Porque eu tinha a que recorrer, que no caso era a poesia, e no caso era o meu próprio trabalho com poesia performada, né? Quando eu conheci a Jéssica Balbino, eu não tinha afirmado ainda a minha identidade de gênero travesti. Certo. Mas eu já estava num lugar de não binariedade. E o slam em que eu participei foi um grande motivador. Porque ali eu percebi que eu tinha voz, independente de quem eu era, e que eu podia afirmar qualquer tipo de identidade, seja ela uma identidade racial ou de gênero, que ninguém conseguiria me colocar para baixo. Não sei se eu respondi. Não, é muito legal. Eu acho isso fantástico, porque quando você consegue ter uma recolocação íntima, né, através da poesia, ela é a sua essência, né? Ela é a sua essência nas mãos de quem quer que seja. Inclusive, eu estou com o seu livro aqui, eu dei uma folhada nele agora. Tem poesias lindíssimas, poesias curtas que falam tanto. Eu acho tão incrível isso, esse poder. E eu quero te parabenizar, assim, pela sua força, pela sua arte e falar o tanto que é importante. Quando a gente começou a fazer o podcast há alguns meses, a gente viu como que é importante para tanta gente, como que chega, né, a literatura para qualquer um. Porque fazer um podcast literário, que a gente só fala de literatura, a princípio parece loucura, né, num país que tão pouco se lê. Mas a gente consegue encontrar nichos de pessoas interessadas. E hoje vários episódios a gente fala de literatura trans também, e eu acho que isso ressignifica também um pouco a nossa própria história, né? É a minha, da Jéssica, e acredito que de todo mundo que ouve. Então eu quero mesmo te parabenizar e só fazer uma última pergunta, mais uma pergunta de gancho. Quando você fala que começou a escrever poesia, essa sua liberdade, como que foi o contato que você teve com leitura? O que você começou a ler, assim? Como que foi a sua inserção enquanto consumidora da arte? A partir do momento que eu comecei a escrever, nessa perspectiva de militância, porque eu já escrevia antes de escrever a partir da perspectiva da militância, né? A perspectiva da escrita na militância, para mim, apareceu como um grito mesmo, como um lugar de refúgio onde eu poderia gritar o que eu pensava sobre como o mundo me agredia ou sobre como o mundo me excluía, sabe? Mas as minhas referências partiram principalmente de pessoas pretas, transgêneras, e que não necessariamente se colocavam enquanto escritoras, mas que, para mim, são escritoras, né? Porque para mim uma rapper é uma escritora, uma cantora de funk é uma escritora, se ela escreve seus próprios funks, enfim. E eu tive um contato
a partir do momento em que eu comecei a escrever sobre essa perspectiva, que é a perspectiva da militância, eu tive contato muito forte com as produções escritas e musicais, né? Porque tá junto nesse caso, da Linda Quebrada, da própria Dana Lisboa, da Rosa Luz, que são mulheres trans e pretas, e travestis pretas, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, eu sempre li, desde criança. Eu gosto muito de ler e desde criança que eu escrevo, mas colocar para o mundo, a partir dessa perspectiva, é algo super recente, né? Kika, eu queria te perguntar uma coisa no sentido assim, você acabou de falar que você começou a escrever nessa perspectiva de militância porque você queria colocar para fora a maneira como o mundo de algum modo te oprimia, né? Você queria escrever sobre essa vivência que por vezes é uma vivência muito dolorosa, e isso é muito nítido assim nas suas poesias. Eu conheço especialmente as de militância por conta de ter esse contato com a performance, embora eu tenha seu livro, tudo, e sei que tem umas poesias lindíssimas, mais puxadas para um amor e tudo mais, mas aí eu queria te perguntar se você acha, como que você acha que tem uma função social essa voz que ela vem desse grito, desse incômodo, dessa opressão? Você acha que isso chega para outras pessoas que às vezes estão na mesma situação ou se sentem oprimidas de algum outro jeito e acaba por empoderar elas? Eu não gosto muito da palavra empoderar, mas eu não achei outra aqui para usar. Então você acha que isso acaba por empoderar essas pessoas? Como é que você vê isso, assim? Então, eu vejo como um lugar de representatividade, que é uma outra palavra que eu tenho algumas dificuldades de relação, né? Não, tudo porque bem, eu não acho que eu represento ninguém. A gente vai usando até achar outras. Mas de algum modo, assim, é um corpo preto, um corpo nordestino, um corpo travesti, ocupando aquele espaço e falando sobre aquelas questões que ferem aquele corpo. Então, assim, quando existe uma pessoa que está exatamente no mesmo lugar, ou em lugar de fala muito parecido e, de algum modo, aquela pessoa entra em contato com o que a artista, no caso eu, estou falando, estou performando, de algum modo isso gera algum tipo de fortalecimento, porque aquela pessoa que está assistindo e que está no mesmo lugar de fala, ela não se sente sozinha, né? Sim. Então ela vê uma pessoa lá que é uma travesti preta e periférica, sendo artista e performando suas poesias, então ela fala, caramba, é super possível de eu estar ali também. Eu não estou sozinha no mundo, tem alguém que está comigo, saca? Entendi. Então, é um lugar de empoderamento nessa perspectiva, né? Sim. Porque ninguém empodera ninguém, a gente acaba se empoderando, né? Sim, sem dúvida. E por falar assim nesse empoderamento, ainda que eu não goste de usar, mas você lembra que momento que você entendeu que você era poeta, assim? Que momento que você conseguiu dizer isso, tipo, pro mundo, falar, não, eu sou uma poeta, eu sou a poeta Kika Sena, ou não? Olha, desde 2014 eu fico lutando com essa coisa de sou ou não sou. Porque antes eu achava que para ser poeta eu tinha que ter um livro publicado. Agora você já tem. Problema resolvido. Depois que eu publiquei o livro, meu primeiro livro eu publiquei em 2016, que foi o Marítima, que é um livro que não é de militância social, mas de uma militância mais afetiva. Eu comecei a achar que eu era poeta, porque finalmente eu tinha publicado um livro. Mas depois que eu publiquei esse livro, eu percebi que eu não precisava ter publicado para ser poeta. Porque poeta é aquela pessoa que faz poesia, né? Sim. E a gente faz poesia de diversas formas, também não só da maneira escrita, né? Por isso que eu falo que eu sou escritora e sou poeta. Porque além de escrever, eu faço poesia. Eu acho legal, porque quando você fala dessas temáticas, assim, eu como leitor que sou, eu lembro que o primeiro livro que eu li, assim, que me chocou muito uma realidade que foi bem dura,
que foi um livro chamado Viagem Solitária, do João Neri, que é uma autobiografia, que foi o primeiro homem transexual a realizar a transição de gênero no Brasil. Ele fez isso durante a ditadura militar, né? Ela viveu 30 anos sem ninguém saber da sua identidade trans, teve um filho e mostra muito essa agonia, assim, que ela tentava se reinventar, né, para tentar achar um lugar dela no mundo. Narra a infância triste, confusa do menino, né, tratado como menina, a adolescência tumultuada. Então foi um livro que me mexeu muito. Ele fala da amizade com o Darcy Ribeiro, que era considerado o mentor intelectual dele. Então, eu lembro que quando eu li esse livro foi uma coisa assim que me fez querer saber mais e querer entender mais a dor, assim, no sentido de leitor mesmo, consumidor, e ao mesmo tempo do sentido humano. Então, eu te agradeço mesmo, assim, eu acho que queria que você entendesse a dimensão e a importância que é ter pessoas como você escrevendo. Valeu. Eu acho que a gente tá muito aprendendo, assim. Até, tipo, isso que você tinha falado sobre travesti ser uma palavra de gênero feminino, isso nunca tinha me ocorrido. E aí você falou com o Tadeu, mas super me serviu, porque é uma coisa que eu não tinha me ocorrido. Acho que a gente vive tanto em bolhas, né? Que quando essa bolha se rompe, e aí essa bolha, sei lá, da heteronormatividade se rompe, e a gente tem contato com um mundo tão vasto, né? Que esse mundo da não binariedade e tudo mais, enfim, a gente aprende muito. Então acho que também a poesia e a literatura e a arte são uma porta para que a gente entre e descubra estes outros universos, para que a gente tenha contato com eles e tudo mais. Como foi até com a leitora indígena, com a escritora indígena que veio, com a Márcia. A gente falou que a gente também Márcia viu Cambeba, uma série de jeito que a gente fala errado, né? Super assim a minha ignorância em relação a várias coisas da cultura indígena. Foi bem de aprendizado, né? Porque a gente não dá conta de tudo, né? E a gente precisa desses toques, dessas ajudas pra gente tentar ser o mais justo possível e entender mais, enfim, e agregar mais. Aliás, eu até queria te perguntar uma coisa em relação a isso também, Kika, que foi uma outra coisa que eu aprendi com você, e foi via Facebook, porque você fez uma postagem comentando sobre lugares que não são acolhedores com pessoas trans, que levam, sei lá, por exemplo, coletivo que leva o nome de vulva, um evento X de poesia que leva o nome de vulva, e aí você falou que isso dá uma discriminação imensa em mulheres trans, em pessoas que não estão ali dentro desse padrão, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aquilo pra mim foi tipo um choque, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso, e realmente super excludente. Então, eu queria te ouvir mais sobre isso, porque eu acho que é importante a gente se atentar, não errar mais tanto nesse sentido. Massa. É o seguinte, eu não tenho nenhum tipo de questionamento ao fato de as mulheres cisgêneras voltarem para sua própria identidade cisgênera e reconhecer o seu corpo e as opressões que elas vivem no seu corpo e que viveram durante muito tempo, e que hoje em dia aparece uma necessidade para se colocar como pauta a genitália, como fortalecimento dessa identidade, né? Porque a gente sabe que as mulheres cisgêneras são oprimidas e foram oprimidas durante muito tempo a partir da lógica da genitália, né? Só que a minha questão, porque você trouxe essa ideia do comentário, a minha questão é quando você fala que um evento, uma atividade ou qualquer coisa do tipo é específica para mulheres, e aí você coloca a genitália como um foco, que no caso a buceta como foco. E a gente sabe que existem mulheres de buceta, sim, mas a gente sabe que existem mulheres de pau. Sim. Né? E a gente também sabe que existem homens de buceta. Sim, né? Então, sim. eu acho que a gente só precisaria ter um cuidado para especificar de onde que a gente está falando.
não é? Nossa. Quando a gente generaliza, de algum modo, eu acho que a gente acaba fortalecendo as opressões, porque nem toda mulher tem buceta e nem todo homem tem pau. Total, e acho que isso tem muito a ver com essas questões de invisibilidade, né? Eu acho que durante muito tempo, e você traz isso muito forte na tua arte, a gente não olhou, né, para essas causas, assim, e para pessoas que são pessoas trans, né? Para pessoas que não são binárias. A gente nunca pensou nisso, a gente nunca olhou, né? E aí, sei lá, tipo, pra mim isso foi um choque, e aí eu te agradeço mais uma vez, porque me fez pensar por essa outra ótica. Eu falei, cara, assim, não aconteceu comigo. Eu não tenho nenhum coletivo, enfim, não fiz nenhum evento com essa temática e tudo mais, mas eu achava super natural até então. Eu achava até, tipo, nossa, que desconstruído, né? Mas na real não é, porque oprime de um outro lugar, que é um lugar que supostamente acolheria, né? E, assim, sensacional. Obrigada por fazer essa reflexão. E já vou engatar uma outra pergunta, porque eu tô perguntadora hoje, eu quero saber muita coisa. Isso é bom, isso é bom. Hoje eu tô curiosa. Não, mas é que, assim, o teu livro, especialmente o Periférica, ele trata de várias questões que você já pontuou aqui, né? Que você é mulher trans, periférica, preta e tudo mais. Eu queria saber se alguma dessas opressões que são cotidianas, são diárias e só você que tá na sua pele sabe o que você sente, se alguma delas se sobrepõe, se alguma delas é mais urgente pra você trazer na arte e falar sobre. E se sim, qual? Ah, sim, claro. Ultimamente, uma das pautas mais urgentes dentro da minha pesquisa com poemas, com performance, né, na academia, em qualquer lugar, é a pauta da transgeneridade e da travestilidade. Porque a gente é oprimida até nos afetos, né? Quem ama a travesti? Quantas amigas, como diz a Linda Quebrada, quantas amigas travesti você tem? Você já deu um beijo em uma travesti hoje? Já abraçou uma travesti? Né? Então, a pauta de raça, ela está muito recorrente na minha vida, inclusive é algo que surge muito primeiro, muito antes, mas a pauta de gênero é o que tem mais me oprimido. Entende? Inclusive porque a pauta de raça é uma pauta que a luta ela já vem sendo fortalecida há muito tempo, né? Eu acho que ela é mais abrangente, porque ela atinge não só mulheres, ela atinge não só pessoas trans, né? Ela atinge, sei lá, é muito mais abrangente, porque homens também lutam e tudo mais. Enfim, né? Tem mais pessoas engajadas nessa luta e há mais tempo, talvez, né? Exato. Então, a pauta de gênero na especificidade da travestilidade, da transgeneridade, é o que eu sinto que mais me afeta cotidianamente e por isso que eu grito mais por isso, sabe? Entendi. Por falar nisso, eu queria te pedir, eu não sei se você tem aí à mão, mas é que eu tô aqui à mão com o teu livro e de repente até você sabe de cor. Se você pudesse falar pra gente o poema Lagoana, que tá no Periféricas, tem como? Eita, será que eu lembro? A gente vai corrigindo. Eu não tenho o livro em mão. Você não tem? Ah, então tudo bem, mas se você lembrar... Se quiser que a gente empresta. Se quiser que a gente empresta ele aqui. Você lembra um trecho, alguma coisa que eu tava aqui folheando e eu acho ele tão bonito, porque eu acho que ele exemplifica bem isso que a gente tá conversando aqui. Tá certo, eu vou tentar lembrar. Tá bom. Não fosse o sol, ainda assim seria preta. Do resto eu não lembro. Faça as honras, Jéssica. Não fosse o café, Ainda assim seria preta. a sua cor ainda seria preta, carregada de graça. Não fosse o tempo exposta à exploração, ainda assim seria forte. Não fosse o tempo de gritos de dor, ainda assim seria bicha.
Não fosse a imensa falta de amor, ainda assim sereia seria uma linda bicha preta carregada de graça. Eu acho muito Coisa lindo. O linda, Jorge gente. também gostou. O olha Jorge só. está participante. Está declamando a parte dele. O Jorge super gostou do poema. E é um poema lindíssimo, assim. Você falou que você lê muito, Kika. E a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, que é o Na Sua Estante. E a gente sempre traz indicações de leitura, coisas que a gente está lendo. E fala disso com os convidados também. E eu queria saber de você, porque você falou que você sempre foi leitora e você está na academia. Eu sei que na academia a gente lê demais, né? Coisas que a gente gosta e não necessariamente coisas que a gente quer ler, mas se sente obrigada a ler. E eu queria saber o que você tem lido, o que você pode indicar de leitura, o que é teu livro de cabeceira que não sai aí da tua estante. Conta pra gente. Tem um cara que eu tenho lido muito ultimamente, que é um homem trans baiano, de Salvador. O nome dele é Esteban Rodrigues, não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Também não. Ele publicou o livro Sal a Gosto, pela Pade Editorial, a partir da coleção Escrevivências, no ano passado. A coleção eu sei qual é, mas eu não conhecia o livro, já quero. Pois é, passo a indicação para lê-lo, porque ele é um cara que escreve maravilhosamente. Legal, está anotado. E é um homem transgênero, né? Sim, que legal. E tem uma outra mina, que é Carol, Ana Carolina de Souza, que é a mãe biológica de Jorge. Ah! Mulher cisgênera, preta, de periferia, daqui da Ceilândia. Ai, e que ela, ano passado, também publicou um livro. E aí eu vou pegar o livro aqui para lembrar tá bom. O título exatamente como tá na capa. Qual que é o nome dela? Ana Carolina de Souza. Ana Carolina de Souza. O livro se chama Lembranças Ancestrais. Legal. Ai, que título lindo. Saiu pela Pade, não? Não é pela Pade, é pela Auá. Ah, eu já vou procurar também, porque eu sou ratinha de ler o que tem de contemporâneo neste mundo, gosto muito. Obrigada pelas indicações. E você, Tadeu, o que você tem lido? Eu estava relendo um livro de contos da Alice Munro, que nossa Nobel de literatura, Felicidade Demais, é um livro que eu gosto muito e de vez em quando eu pego alguns contos para ler, né? O conto que dá título ao livro, né? O Felicidade Demais. É um conto que eu gosto bastante. Eu queria indicar ele porque é um livro que eu sempre... As pessoas, principalmente quem está começando a ler contos, assim, é um livro que eu gosto muito de dar para ler. E falando também um pouco sobre o tema de hoje, eu queria indicar um livro que eu li também, que eu ganhei de um grande amigo meu de Curitiba, que é E Se Eu Fosse Puta, da Mara Moira, que é um livro que me tocou muito na época que eu li também. Eu gostei muito, que ela é uma escritora, doutoranda, né? Travesti. Agora ela já é doutora. Já é doutora, é verdade. Virou doutora, com o poder da palavra, né? E é um livro que eu acho que quem tá interessado aí no tema vale muito a pena também pegar, porque é uma obra icônica aí, né? A Mara faz o prefácio do livro da Kika, sim, do Periférica, e é uma querida, assim, uma pessoa que também ensina muito, não só a gente, mas a sociedade, sobre transexualidade e literatura, né? Ela é muito incrível. Já a gente aproveita e deixa um beijo e um convite pro caso dela nos ouvir, que participe conosco um prazer. do nosso podcast também. Eu também estou lendo contos. Eu estou lendo o da Cidinha da Silva. Estamos contistas nessa semana. Que é o da Cidinha da Silva, que é um Exu em Nova York. E é um livro muito legal, assim, reúne vários contos. A Cidinha da Silva, que é uma mulher preta, lésbica, e que escreve já há bastante tempo, que é um ícone aí da literatura marginal e periférica. Vale muito conhecer. Quem não conhece, conheça, porque altíssima qualidade, um livro incrível. E acho que eu atropelei, né, o bate-papo. Eu corri, né, eu falei dos livros, era pra falar no final. Eu tinha mais uma pergunta pra Kika, porque hoje eu tô entrevistadora. Hoje você tá muito jornalista. Tô
super jornalista, eu não tô dando trégua, mas é porque eu assisti recentemente o filme Slam, Voz de Levante, da Roberta Estrela Dalva e tal, e tem a Kika na performance incrível dela, que foi na Flup em 2016, que foi quando eu a conheci e que fiquei muito feliz, assim, de ver e de ter contato com a arte dela e com o poder dela no palco e como que aquilo me tocou de uma maneira muito linda. E aí, eu não lembro se foi exatamente naquele bate-papo, na entrevista pra Flup, no filme, ou se foi em algum outro momento que eu vi ela falando que até então ela não sabia que ela era uma slammer, né? Que ela foi convidada para fazer uma performance e chegou lá, era uma performance totalmente diferente do que o pessoal tava fazendo, mas ainda assim foi lindíssima. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Kika, desse contato com o slam e de já ser uma atriz e performer antes de ter, né, essa incursão nesse mundo da batalha da poesia. Maravilha! Então, foi isso mesmo. Eu nunca tinha participado de uma batalha de slam enquanto slammer, competidora. Até então, eu tinha participado enquanto jurada a convite da Tatiana Nascimento, aqui no Distrito Federal. E eu não sabia mesmo que eu era uma slammer, porque eu sou uma performer, né? Sim. E foi muito estranho participar do slam enquanto performer, porque eu percebi que eu estava num lugar muito diferente das outras pessoas, né? Na performance mesmo. Eu vi as pessoas com uma influência maior do rap, enquanto eu estava com a influência maior da palavra em cena, né? Uhum. A partir dos estudos que eu faço com palavra. Sim. Com palavra falada, com palavra dita. Então foi uma grande descoberta, porque depois do slam, na Flup, eu comecei a participar em outros slams aqui do DF. E aí eu comecei a ser uma slammer, né? A partir da Flup. Legal. Que até então eu não era de fato. Entendi. E foi muito estranho, porque de algum modo eu estava naquele lugar e percebi que não precisa necessariamente ser daquele lugar, né? Ter uma influência do rap para poder ser slammer, nem necessariamente ser atriz ou performer para poder ser slammer, né? A ideia do slam é simplesmente que você faça a sua performance sem apoio de nenhum tipo de adereço. Só com a palavra e com o microfone. Sim. Ou sem o microfone, se desejar. Só com a palavra e o público. Então... Nossa... isso, assim, acabei me perdendo. Não, tudo bem, mas é o que acaba sendo muito bonito, e essa relação com a palavra, porque também desmistifica muito essa coisa do slam, né? Porque no Brasil, na verdade, ele é muito próximo do rap, mas fora daqui é muito essa celebração, de fato, da palavra, e eu acho que você faz isso muito bem, tem uma força muito grande, enfim, acaba sendo muito bonito. E a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, nosso último episódio, derradeiro episódio da temporada linda temporada. Que foi, né? Eu quero te agradecer muito, Kika, por ter emprestado um pouco do teu conhecimento aqui pra gente, por ter dividido um pouco da tua história, da tua trajetória e da tua poesia. É sempre um prazer falar com você. Sempre fico muito tocada, muito mexida e saio sempre muito melhor enquanto ser humano, enquanto pessoa. E me abre várias janelas aqui, vários hiperlinks de coisas que eu tenho vontade de pesquisar em relação à poesia. Eu quero te agradecer muito e te perguntar se faltou alguma pergunta, se tem alguma coisa que você quer falar que a gente não abordou aqui. Não, tô super bem. Pra mim tá ótimo. Foi uma conversa bem gostosa. Me sinto muito agradecida pelo convite. Obrigado, viu, Kika? Foi muito legal mesmo. Eu estou muito feliz, assim.
Eu, enquanto homem, nesse projeto O das Tadeu, mulheres... ele é a visão do privilégio, entendeu? O Tadeu é um homem Ela me privilegiado, tra- porque ele é branco, ele é cis, sabe? Privilegiado. Mas a gente tem que conviver, né? Eu até tem amigos que são, por exemplo, o Tadeu. Mas essa temporada tá sendo incrível pra mim mesmo. Quanto é o que a Jéssica falou, fiquei ouvindo você falar aqui, minha cabeça vai fervilhando, vou fazendo autocríticas, vou pensando no que melhorar, qual fonte beber para me melhorar como pessoa também. E muito obrigado. Foi lindo o episódio, foi muito prazeroso. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar. E eu quero que o pessoal te procure, te ache. Então, que você divulgasse aí suas redes sociais, meios de encontrar seus livros, como faz para ter contato com você. Meu telefone, tô zoando. Me liga, né? Vamos combinar esse rolê. Me liga, manda um zap, me chama pra tomar uma cerveja. Não, então, eu tô no Instagram como Sereia Vulcânica. E tô no Facebook como Kika Sena. Beleza. Certíssimo, então. Então fica essa dica. Muito obrigado. A gente se despede dessa temporada que foi incrível, que a gente aprendeu muito. E em breve a gente volta com uma nova temporada. Eu vou fazer suspense. Não vamos dar spoiler da temporada de abril? Ok. Da temporada, tá? Deixa que o pessoal, a hora que chegar, vai ouvir. Obrigada, Kika, mais uma vez. Um super beijo, viu? Dá um beijão no Jorge. E prazerzão falar com você. Você vai ficar me devendo esse abraço e esse beijo e essa fofoca dessa mesa de bar, por favor. Um beijo, muito Beijão, obrigada. até. Beijo, tchau pra todo mundo aí. Tchau. Tchau, Jorge. Tchau especial do Jorge. Beijo, Jorge. Tchau. Tchau.